Olá, estudantes! Eu sou Deise Alexandre, sou graduanda do curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa. Estou hoje ministrando essa aula como parte da da disciplina de Orientação de Estágio Supervisionado 2. Agradeço ao professor Bruno por disponibilizar esse momento. A nossa aula, neste momento, será a introdução da sequência didática. A sequência didática é composta por 5 momentos. O primeiro momento é o de contextualização do tema, né? Vamos contextualizar a temática adolescência em períodos de pandemia. No segundo momento, vamos realizar a leitura do texto literário, né? Vamos realizar a leitura de 2 poemas produzidos por adolescentes. O primeiro poema tem como título Quarentena e o segundo poema tem como título Memórias de uma Pandemia. Então está bem dentro da nossa temática. No terceiro momento, vamos conhecer o gênero textual entrevista. Vamos apreciar uma entrevista realizada com as protagonistas do filme Confissões de Adolescente. Vamos observar as principais características deste gênero textual, entrevista oral. No quarto momento, vamos realizar uma análise linguística da entrevista, observando os verbos conjugados no pretérito. E no quarto momento, vamos desenvolver uma atividade, um exercício de verificação da aprendizagem, onde será desenvolvido por vocês, estudantes, em dupla, e será solicitado, né, uma entrevista, onde um componente da dupla terá a responsabilidade de elaborar as perguntas e o segundo componente de responder. Então, quando chegar neste momento, a gente vai explicar mais detalhadamente como vocês vão desenvolver esta atividade, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos contextualizar o tema adolescência em períodos de pandemia. Estamos vivendo, né, uma crise, né, sanitária, uma crise mundial, né, sanitária, devido à pandemia pelo Covid-19. Vocês, adolescentes, sabem muito bem como é viver esse período de adolescência em períodos de pandemia, porque vocês deixaram de frequentar a escola, de praticar, muitos de vocês, atividades físicas, de ir ao shopping, né, ir à praça, ir à praia, porque precisaram se isolar, precisaram permanecer em casa. Né? Não só vocês, adolescentes, mas também como as crianças e os adultos. Mas esses impactos da pandemia têm influenciado no desenvolvimento desta adolescência, tá? Então a gente vai discutir bastante sobre essa temática. Mas antes, vamos definir quem são os adolescentes, afinal, né? Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes são aqueles que possuem, né, aqueles brasileiros e brasileiras que possuem idade entre 12 e 18 anos de idade. Então, é o período que posterior à criança e que antecede a faixa ao adulto, né? Então, vejam só o que diz aqui. A adolescência é uma fase de amadurecimento. É um período de transição no desenvolvimento físico e psicológico, em que o ser humano deixa de ser criança e entra na idade adulta. Então, é o intervalo entre criança e adulto, né? E esse momento, essa fase, é uma fase em que desenvolve-se muitos aspectos cognitivos, físicos e sociais. É um momento de amadurecimento, de preparação para a faixa adulta, né? Para as responsabilidades de adulto. Quando a gente pensa nas questões biológicas, né, é um período em que os órgãos sexuais ele vai ser desenvolvido, deixa-se o crescimento, ele
tem um momento que deixa de ser desenvolvido o crescimento, os homens começam a crescer a barba, a engrossar a voz, né? Então tem muitas características físicas que são desenvolvidas e determinadas nesse período. Quando a gente pensa nos aspectos cognitivos, é no período da adolescência que os jovens vão desenvolver aspectos cognitivos relacionados aos conhecimentos abstratos, aos conhecimentos de lógica, tá? E quando a gente pensa no ponto de vista social, a adolescência é um período de preparação para os papéis sociais culturalmente adequados dos adultos, como, por exemplo, do trabalhador ou do parceiro amoroso, né? Então é nessa fase, nesse período, que se constrói um projeto de vida, né? Eu vou fazer o quê quando eu crescer? Eu vou trabalhar com o quê, né? Quando eu me tornar adulto. E também quando começa a despertar os primeiros relacionamentos amorosos. Então trata-se, né, de uma fase com muitas mudanças. Mudanças tão dramáticas que tem recebido até o nome de crise de identidade, né? Essas mudanças, elas são tão fortes que muitos nomeiam como crise de identidade, porque ele não sabe mais quem é, né? Ele não sabe mais se reconhecer, tá? Então, vejam, temos aí uma pesquisa da Fiocruz que aponta os principais impactos da pandemia na rotina de adolescentes brasileiros, né? A gente sabe que o isolamento social foi muito importante para que o vírus não se propagasse com tanta intensidade e que os impactos não fossem tão tristes, né? Mas esse isolamento, ele afetou ao desenvolvimento desses adolescentes. Então, a Fiocruz realizou uma pesquisa e a gente vai analisar os principais pontos dessa pesquisa agora, tá bom? Então, acompanhe junto comigo a leitura, né, resumida da pesquisa feita pela Fiocruz. Então, veja só. Durante a pandemia, 48,7% dos adolescentes do país têm sentido preocupação, nervosismo ou mau humor. Então, veja, quase a metade dos adolescentes tem sentido preocupação, nervosismo e mau humor. Na maioria das vezes, ou sempre, houve aumento do consumo de doces e congelados, bem como no sedentarismo. O percentual de jovens que não faziam 60 minutos de atividade física em nenhum dia da semana antes da pandemia era de 20%. Então, antes da pandemia, 20% dos adolescentes não faziam nem 60 minutos de atividades durante a semana. Só que durante a pandemia, esse número ele cresceu para 43%. 70% dos brasileiros de 16 a 17 anos, ou seja, dos adolescentes, passaram a ficar mais de 4 horas, né, por dia em frente ao computador, tablet ou celular, além do tempo das aulas online, ou seja, já era necessário ficar em frente ao computador, ao celular devido às aulas online. Mas esse uso de computador e dos recursos tecnológicos também passaram a ser atividade de lazer, né? Além disso, 23% daqueles entre 12 e 17 anos começaram a ter problemas de sono, né? Ou seja, antes da pandemia não tinha, mas aí começaram a ter problema de sono. E 59% sentiam dificuldade para concentrar nas aulas à distância. Estes são alguns dos resultados da Convide Adolescentes, pesquisas de comportamentos realizada com os jovens do Brasil todo, de junho a setembro de 2020.
Muitas dificuldades em acompanhar as aulas do ensino à distância foram citadas pelos adolescentes. 59% relataram falta de concentração, 38% falta de interação com os professores, 31% falta de interação com amigos. Em relação ao entendimento do conteúdo das aulas do ensino à distância, 47% dos adolescentes relataram estar entendendo pouco. 15% disseram não estar entendendo nada. E apenas 1 em cada 4 adolescentes de 16 e 17 anos relatou estar entendendo tudo ou quase tudo das aulas, né, presenciais. E aí, gente, vocês se reconheceram, né, se familiarizaram com essa temática? Perceberam alguma semelhança na vida de vocês? Algum desses dados faz parte da sua realidade? Como é que tem sido para vocês esse momento de isolamento, de pandemia, onde vocês assistem às aulas de casa pelo computador? Vocês têm sentido falta do contato com os outros colegas, com os professores? Tem sentido falta, quem não pratica, né, da atividade física, do futebol, dos meninos, né? De ir ao shopping, de ir à praia? Vocês acreditam que esse isolamento, eles influenciaram de alguma forma no desenvolvimento da adolescência de vocês? Pensem aí junto comigo e aí vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente tem, né, durante a pandemia, durante o isolamento social, o Serviço Social do Comércio de Roraima, né, do SESC, realizou um concurso de poesia, veja só. E esse concurso de poesia foi desenvolvido por estudantes, né, por Anne Keffler, de 10 anos, e Laís Bela, de 14 anos. Então, elas criaram a poesia, contando um pouco sobre a realidade de vivenciar esse momento de pandemia, de isolamento social. Então, a gente vai ler a poesia dessas meninas, que foram as vencedoras do concurso de poesias online, né? E o nome desse concurso intitulava Palavras Conectadas. Então, vamos à leitura do poema Quarentena, de Laís Bela. Laís Bela, como vocês perceberam, ela tem 14 anos de idade. Então, Laís Bela inicia seu poema da seguinte forma: Quarentena. Eu queria poder mentir, dizer que está tudo bem, mas está difícil sorrir, porque somos reféns de células destrutivas que mudaram nossas vidas. Estamos em casa há dias e nada muda. A quem pedimos ajuda? Como encontramos a cura? O mundo inteiro está doente, uns de físicos, outros de mente. A dor de estar longe, você sente? Não vejo sorrisos agora. Usamos máscaras lá fora. Então, é um poema belo quando a gente pensa que está bem atual, que todos nós sentimos, né, esses impactos da doença, né, que quando não estamos doentes fisicamente, estamos doentes mentalmente, devido aos grandes impactos, ao isolamento, às notícias tristes que aparecem todos os dias no noticiário sobre a pandemia, ao número gigantesco de vítimas, né, do Covid, e o fato de estar longe das pessoas, né? No último momento aqui ela diz: a dor de estar longe, você sente? Não vejo sorrisos agora. Usamos máscaras lá fora, então a gente não vê mais o sorriso das pessoas, porque a todo momento estamos com o uso das máscaras,
que muitas vezes a gente não consegue nem respirar bem porque precisamos, né, usar as máscaras, tá? Então esse é o poema Quarentena, de Laís Bela, adolescente de 14 anos de idade. E agora a gente vai ler o poema Memórias de uma Pandemia, que foi escrito por Anne, né, de 10 anos, ainda criança, pré-adolescente, né, chegando à faixa etária da adolescência, mas com a ajuda da sua mãe, Aline Kefley, tá? Então vamos ler junto comigo. De repente, o mundo todo ficou diferente. Não sei o que aconteceu, pois em minha volta esse mundo emudeceu. Algo nunca parecido havia acontecido. Parou tudo. A escola fechou. A loja, sua porta trancou. Diversão lá fora acabou. Ruas ficaram vazias. Noites ficaram frias. Por quê? O coronavírus chegou. O vento passou. Grande poeira levantou, deixando o silêncio que ninguém interpretou. No início não tinha nada o que fazer, ficar em casa foi difícil de entender. E infelizmente perdemos alguém. Alguém que ia além. Um amigo muito querido, deixando o nosso coração partido. Coração entediado por tempo indeterminado. Mas uma coisa boa começou a acontecer. Com minha mãe fui aprender. Fiz pães, bolos e esfirras para comer. Então, precisei com meu pai começar a correr. Dias alegres pude ter. Família em casa reunida, sala bem divertida. Assim está sendo minha vida. Parei mais um pouco para pensar. Por que esses dias vão acabar? A quarentena vai cessar. E o que vai ficar? As boas lembranças que tive aqui dentro do meu lar. Veja que lindo, né? Então, o poema de Anne é um poema que traz o bom da quarentena, né? Então, ela começa falando os pontos tristes, né, que a pandemia trouxe, né? O fato da escola ter fechado, o fato que tudo parou, né? A loja fechou, a diversão lá fora acabou. E aqui ela começa falando dos pontos negativos que a pandemia trouxe para a vida dela. E que chegou um momento que não sabia o que fazer dentro de casa, né? Que estávamos todos entediados. E eu acredito que com você, né, pelo menos comigo, não foi diferente. Não, no começo de tudo, não tinha o que fazer. Era algo muito novo, a gente nunca tinha acontecido isso antes de termos que ficar em casa, né? E por um período indefinido. Então pegou todo mundo despreparado, né? E a gente não sabia o que fazer. E aí a gente foi começando a se adaptar com essa nova realidade. E aí, no caso da Anne, ela começou a preparar esfirras, bolos, né, com sua mãe. Começou a praticar atividade física, correr com o seu pai, né? E a família começou a se unir, né? Coisa que na nossa rotina normal não era possível. Cada um faz seus afazeres, fica responsável por seus afazeres e não se tem esse tempo de estar junto com a família. Então a quarentena, né, a pandemia trouxe essa possibilidade. E aí ela finaliza, né? A quarentena vai cessar. E o que vai ficar, né? Vai ficar as boas lembranças que tive aqui dentro do meu lar, né? Então essa Memórias de uma Pandemia foi escrito por Anne, de 10 anos de idade, com a ajuda da sua mãe, Aline Kefley. Então são dois poemas bem distintos, né? No primeiro poema, deixa eu voltar aqui, Quarentena, ela traz mais uma visão mais triste,
né, mais negativa da quarentena, né, da dor de estar longe, né, dos aspectos negativos. E no segundo poema, inicia com os pontos tristes da pandemia, claro, mas finaliza observando com um olhar mais otimista desse momento de isolamento, tá bom? Então são 2 poemas bem escritos pelas adolescentes, né, pela Anne e pela Laís, belíssimos. Então é isso, gente. Hoje a gente finaliza a nossa introdução ao tema, né? Adolescência em períodos de pandemia. Próxima aula a gente vai aprofundar nossos conhecimentos com relação ao texto literário Poemas. Tranquilo? Vamos conhecer as estruturas desses poemas escritos por essas meninas, tá bom? Então é isso. Até breve. Beijos. Tchau.